Viu, Jaffer, o quanto isso é importante, né? O quanto a pesquisa é importante para um país, para o mundo como um todo, o quanto a pesquisa tem nos salvado de tantas situações, entre elas a Covid. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. É interessante, né? Vocês sabem que eu moro ali na Barra, vocês sabem que eu perdi minha mãe para a Covid. E eu sempre vou ficar emocionada quando eu falar nisso, claro. Mas todos os dias, quando eu caminho na orla e que eu passo em frente ao Hospital Espanhol, eu faço uma oração. Quer dizer, é uma oração com dois pedidos, né? O primeiro é pelas pessoas que estão ali, tanto as que estão trabalhando quanto aquelas que ainda estão sendo atendidas. E o segundo é que a gente não veja nunca mais o que eu vi naquele hospital, porque teve um dia que eu passei pela Barra e eu vi muitas ambulâncias ali. Parecia um congestionamento de ambulância. E eu fiquei muito assustada, muito assustada. Fiquei com muito medo. Minha mãe não tinha falecido ainda e eu fiquei com muito medo que viesse a acontecer o que de fato aconteceu. Mas hoje a gente vai falar também dessas pessoas, não só as que estão internadas, mas daquelas pessoas que eu falo para vocês que assim, eu não tenho como agradecer o que fizeram pela minha mãe, e agradeci individualmente a cada um que esteve com ela, mas agradeço todos os dias e sempre que eu posso também os profissionais de saúde que estiveram com outras mães, com outros pais, porque com outros filhos, né? Quanta gente perdeu filho, gente, nessa pandemia. E quero começar minha entrevista de hoje agradecendo a Patrícia Fontes, ela que é enfermeira do Hospital Espanhol. Obrigada, viu, Patrícia, de coração. Muito obrigada também pelo convite. Agora, eles fazem um trabalho, gente, diferente. Eles cuidam das pessoas que estão cuidando, porque tem gente com Covid ainda internada. E eles estão fazendo um trabalho super diferente no Hospital Espanhol, que é dar um pouco de alento, tranquilidade, paz para quem cuida dessas pessoas. Agora há pouco eu falei de uma pesquisa que mostrava o quanto nós, trabalhadores como um todo, estamos exauridos, né? Mesmo depois do fim da pandemia, a quantidade de pressão, o tamanho da pressão que a gente sofre. Patrícia, antes de falar do trabalho de você especificamente, eu queria só que você confirmasse, tem gente internada ainda, né, no hospital com Covid? Sim, ainda temos paciente com o perfil de Covid internado. É o principal. É o perfil único do Hospital Espanhol, né? E quantos profissionais vocês têm lá atuando, cuidando dessas pessoas, que são seres amados de outras pessoas, né? Porque uma coisa que eu tentei desmitificar aqui durante a pandemia é que a gente falava muito em número, número, número. E cada número é uma pessoa que tem pai, mãe, filho, marido, né? Que tem uma família no entorno. Exatamente. Nós temos hoje cerca de 500 profissionais trabalhando. A equipe de enfermagem hoje está em torno de 350 profissionais, só da equipe de enfermagem. E que vieram desde o início da pandemia? A maioria está desde o início da pandemia, desde a inauguração em abril de 2020. E como é que é esse trabalho que vocês fazem para tentar dar uma melhor qualidade de vida e até melhor qualidade de trabalho para esses profissionais? Exato. A INTS, enquanto instituição e... Porque é ela quem faz a coordenação, Isso. A administração e a gestão do Hospital Espanhol, né? Isso. A INTS é a empresa gestora do Hospital Espanhol e tanto na instituição do Hospital Espanhol quanto os demais hospitais que ela atua, ela tem essa preocupação de cuidar dos colaboradores, né? O que a gente diz, cuidar do cuidador. Então, a gente está sempre fazendo campanhas e atividades terapêuticas para os colaboradores que estão na ativa. Uhum. E para esse grupo especificamente do espanhol, que tipo de trabalho vocês desenvolvem? A gente tem sempre uma escuta ativa, acompanhamento com a psicologia, terapias integrativas, como as massagens terapêuticas, momento de descanso, a auriculoterapia, como a gente tem essa proposta para cuidar, né, das pessoas que se encontram em período de ansiedade, de estresse, aquele período de incerteza, né, muitas vezes até em estado de depressão por tudo que passou durante esses 3 anos. Uhum. Agora, essa auriculoterapia, como é que funciona isso, com esse nome todo? Esse nome lindo, bonito, que eu sou apaixonada. Então, a auriculoterapia, ela é uma especialidade da medicina tradicional chinesa, né? Uma medicina antiga, integrativa, e ela vem para cuidar exatamente do corpo,
do psicológico, né, da parte mental, emocional das pessoas. Ela atua reequilibrando a energia do nosso corpo. Então, a gente tanto trata enfermidades físicas, enfermidades mentais, quanto também a nossa energia emocional, que muitas vezes, eu até digo, sempre as nossas enfermidades físicas vêm do emocional. Então, sempre que a gente está ou ansioso, ou angustiado, depressivo, isso vai refletir no nosso corpo físico. Agora, Patrícia, é parecido com a acupuntura? Ela é uma acupuntura, ela é uma das especialidades da acupuntura. A acupuntura, ela é a puntura, né, de pontos energéticos. E a gente tem esses pontos energéticos no pavilhão auricular. É um microsistema. Nosso corpo é um macrosistema e o pavilhão auricular é o microsistema que reflete todo o nosso organismo. Então, a gente faz a acupuntura no pavilhão auricular, ou com agulhas, ou com esferas, que são as sementes de mostarda que a gente é conhecida. E aí fica preso na própria orelha, né, digamos assim? Isso, a gente coloca as sementes com esparadrapo ou micropore para segurar entre 3 a 7 dias o tratamento. A gente tem um ciclo de tratamento de cerca de 10 semanas, mas a cada semana a gente recoloca. Se forem as agulhas, a gente deixa 20 minutos e retira a agulha. A gente está conversando hoje com Patrícia Fontes. Patrícia é enfermeira do Hospital Espanhol, que é um hospital dedicado, né, ao tratamento de pacientes de Covid desde o início da pandemia e que continua, gente, com pessoas internadas lá e sendo tratadas por uma equipe de 500 pessoas. Aí, eu não sei se você contou só profissionais de saúde ou você contou todo mundo. Higienização, porteiro, porque é isso, todo mundo cuida, né? Um pouco mais de 500, a gente sempre está nessa média, acho que 500, 600 profissionais, porque nós temos as oscilações das ondas, mas a equipe de saúde chega a uns 500 profissionais e temos nossa equipe de apoio, né, como a higienização, o maqueiro, a segurança, a equipe administrativa. Então, a gente passa assim de 500 pessoas. Vocês fizeram algum estudo para anotar o impacto desse tipo de terapia nos profissionais, na resposta profissional das pessoas? A gente não fez um estudo, formalizado, mas eu sempre faço a pergunta dos colegas, né? Empiricamente, né? Vem fazendo o feedback, porque é assim que eu trabalho. Então, como terapeuta da medicina chinesa, eu tenho sempre que verificar como está meu paciente, mas principalmente os colegas, é a minha preocupação. Então, eu sempre passo em algum setor e pergunto como é que está, como é que estão sentindo, se gostariam de fazer, e quem faz, no outro dia eu já pergunto, como foi, dormiu bem, está melhor, está mais tranquilo, a depender do qual foi a queixa principal que o colega me deu. E aí eu já faço. Então, assim, a gente fez em mais de 20 pessoas em uma semana, e na semana seguinte todos disseram que se sentiram melhor, se sentiram mais tranquilos, dormiram bem, estavam com a ansiedade mais reduzida. Então, a resposta é sempre positiva. A auriculoterapia, ela é basicamente para ansiedade e estresse, ou ela pode tratar outras coisas? Trata muitas outras coisas. Ela trata qualquer enfermidade física e mental, assim, de forma geral. Mas ela é muito utilizada na parte emocional, né, tratando aspectos de depressão, de ansiedade, mas também trata problemas de respiratórios, dores em geral, por exemplo, dor lombar. Ela trata bastante gestantes, porque a gestante a gente tem que ter muito cuidado, né, durante o período gestacional. Então, a gente traz algo não invasivo no tratamento da gestante e é excelente para idoso. O idoso não pode ter muitas ponturas com agulha, então a gente vem trazendo algo mais suave, mais leve. E me diga uma coisa, Patrícia, em algum momento, eu não sei se isso aconteceu ou não, mas vocês já pensaram em agregar essa auriculoterapia no protocolo para os pacientes? Já pensamos sim. Nossa gerente operacional anterior, né, a enfermeira Claudiana, ela conversou para a gente trazer essa proposta para a instituição, né, como o SUS permite, né, a gente tem reconhecido no Ministério da Saúde e atuação no SUS, então a gente já iniciou uma proposta para a gente fazer com os pacientes. Muito bacana, porque a gente teve aqui na rádio, nós tivemos 3 profissionais que ficaram internados.
e os três, um ponto muito similar, né? Cada um teve um problema diferente com a Covid, teve um comprometimento pulmonar diferente, consequências, sequelas diferentes também. Mas um ponto que, para mim, pelo menos, liga a todos, é a ansiedade da internação, né? O quanto isso causa estresse, medo e ansiedade. Então, poderia ser mais um agregador aí para o tratamento dessas pessoas. Exatamente. E muitas vezes a gente não precisa fazer, né, algo tão invasivo, ou se o paciente não tiver condições de receber um tratamento com as sementes, por causa do local, né, o hospital, para a gente evitar infecção, a gente pode fazer acupressão. Com a polpa do dedo, eu posso ir no paciente, né, com luva e com, né, toda a asepsia necessária, mas eu posso apertar alguns pontos da mão, do braço, dos pés, que eu sei que vai trazer um pouco mais de calma e de tranquilidade para o paciente. Quero agradecer aqui Patrícia Fontes, ela que é enfermeira do Hospital Espanhol, gente, sim, aquele espanhol que fica ali no Porto da Barra, né, que continua aberto, fazendo o atendimento a pacientes com Covid desde o início da pandemia, é a isso que o hospital tem se destinado, e ela que trabalha especificamente com auriculoterapia, uma espécie de acupuntura, mas sabe quando a gente vê aquelas pessoas, né, com sementinha na orelha, tal, a gente fala, nossa, coisa estranha, mas é um tratamento de acupuntura feito com sementes, não é tão invasivo quanto o que trata ali com as agulhas. Patrícia, obrigada, viu? Sucesso para vocês. Muito obrigada também.